A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus, povo promessista. Você que está acompanhando agora a programação da TV Viva Promessa, eu tenho um pedido especial a fazer a todos vocês. Se vocês puderem, contribuam com a TV Viva Promessa. Assim, nós poderemos evangelizar muito mais pessoas. Além da TV Viva Promessa, a sua oferta como amigo da missão ajuda também os projetos da Agência Humanitária Brasil. Nós temos 2 projetos em andamento. Rolim de Moura, em Rondônia, Tajapuru, em Breves, no Pará. São os 2 projetos. Além desses projetos, estamos engajados em visitar as cidades mais pobres da América do Sul, para que a igreja também possa ser uma bênção para as pessoas que estão numa situação de miséria. Com a sua oferta, nós podemos alcançar muito mais pessoas. Contribuam, orem por esse projeto. Que Deus lhes abençoe. Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz de Jesus, seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica. E é muito bom voltar a estar aqui com vocês, conduzindo este programa, agora que estamos chegando na lição de número 11, a dupla cidadania. E você tem dupla cidadania? Hoje tem sido uma busca de muitas pessoas, né? A cidadania dos seus pais, ou avós, ou bisavós, uma cidadania portuguesa, espanhola, italiana, cidadania americana, enfim. O tema de cidadania, de ter dupla cidadania num mundo extremamente globalizado, é um tema extremamente relevante e importante para o nosso tempo. Obviamente, a lição não está falando exatamente disso. A lição está falando da dupla cidadania que o cristão tem, da sua responsabilidade com a cidade na qual vive e a sua responsabilidade diante da cidade a qual espera. E é sobre isso que nós vamos conversar daqui a pouco nesta lição. Convide aí os seus amigos, convide os irmãos que gostam do estudo da Palavra de Deus, os grupos da sua família, divulga esse link agora aí nos seus grupos de WhatsApp, no Face, no Insta, para que mais pessoas possam estar conosco assistindo a este programa. E a gente começa daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta e é um prazer ter você aqui com a gente. E aí, já compartilhou o link? Compartilha aí com seus amigos, irmãos, membros aí da sua igreja local ou de outras igrejas, de outras denominações, convidados para conversarmos sobre esse assunto desta lição de número 11. Estamos chegando quase ao final aqui da lição Alegrai-vos e chegamos agora à 11ª, a dupla cidadania. E para essa conversa aqui, desta lição, está aqui comigo o pastor Alex. Seja muito bem-vindo, pastor. É um privilégio recebê-lo mais uma vez aqui para a gente conversar sobre esta lição de número 11. Obrigado, pastor Júnior. Olá, irmãos, a paz do Senhor a todos. Que Deus nos abençoe nesse tempo aqui de estudo. É sempre muito bom estudar a lição bíblica. Essa série tem sido muito especial para a gente, com base na carta aos Filipenses. Que Deus possa nos abençoar mais uma vez aqui na sua palavra, que a gente possa aprender juntos aqui um pouquinho mais. Amém. Bom, vamos entrar aqui no assunto dessa lição. Eu acho que falar de dupla cidadania em Filipos, para Filipenses, faz todo sentido, né? Mais uma vez a gente vê um aspecto que Paulo usa da contextualização para apresentar a mensagem do Evangelho nesta carta, né? Por que eu falo da contextualização? Porque é extremamente contextualizado a esses cristãos de Filipos falar sobre o tema da cidadania, né? Sim. Na introdução
da nossa lição aí, eu não vou ler toda aqui, mas ele dá um breve histórico no primeiro parágrafo. Você que está em casa aí, for estudar ainda ou já estudou, você vai ver que vai dizer ali, vai puxar, vai rebuscar desde o ano 42 a.C., o palco de uma cidade de grandes batalhas, até que ela foi definitivamente conquistada, e nesse processo, Filipos, ele se tornou uma colônia romana. Acho que já falamos disso algumas vezes aqui ao longo dessa lição, porque como estamos na carta aos Filipenses, né, esse assunto sempre acaba margeando os demais assuntos. Mas morar em Filipos, em algum sentido, é como morar em Roma, né? Eles têm a cidadania da cidade imperial, né? Eles são uma cidade que eles têm a mesma estrutura no sentido dos privilégios, deveres, responsabilidades do que seja viver na capital. Então, em Filipos, você tem presente essa ideia deles serem cidadãos filipenses, mas eles são cidadãos romanos. Sim, verdade. Isso remete para um assunto, antes da gente entrar nas perguntas, que eu acho que é importante a gente traçar antes de entrarmos aqui, Alex. Essa dupla cidadania implica, talvez, em compreender qual é essa nossa segunda cidadania, né? E, ao mesmo tempo, a importância de entendermos também que, apesar de termos essa dupla cidadania, estamos presentes nas cidades das quais vivemos, né? Sim. O que você tá dizendo me lembra a oração sacerdotal de Jesus, né? Quando ele ora, peço que, não os peço que os tire do mundo, né? Isso. Mas que os livre do mal. Eles não são do mundo como eu do mundo também não sou. Jesus, ele inaugura um momento que a gente chama de uma nova era, né? de um novo reino, né? Ele inaugura isso através da sua vinda. Acho que a partir de Jesus a gente pode começar a perceber melhor essas duas perspectivas, né? Sim. A gente vive aqui, nós moramos aqui, nós temos toda essa estrutura que nos é oferecida, né? Na época de Filipos por Roma, hoje para nós, pela cidade, pelo estado, né? Ou ainda pelo país que a gente vive, conquanto nós vivamos aqui, nós não somos daqui. A gente vive, estuda, trabalha, namora, se casa, tudo aqui. Mas, no final das contas, o Evangelho está sempre nos lembrando que a nossa pátria é outra, né? A nossa cidadania, ela não é apenas essa que nos traz responsabilidades, mas ela é uma outra cidadania que também, que a gente vai ver na lição, nos traz esperança, pensar nessa outra cidadania, que é a cidadania do reino dos céus, do reino de Deus. Sim. Você está falando, isso me lembra, para mim, esse é um tema muito recorrente nas Sagradas Escrituras, né? Eu costumo ir até Adão e Eva, assim, no sentido, a própria expulsão deles do jardim. Sim. Ali é a primeira vez que o ser humano é convidado a sair para fora, a sair daquele ambiente de onde ele estava, para talvez só voltar depois que toda uma reconciliação com Deus acontecesse. Sim. Porque Deus diz ali para a corte ali, né, celestial, não era possível deixar o ser humano viver assim eternamente, desfrutando da árvore da vida nessa condição. Seria uma profunda tragédia existencial viver nessa condição de forma eterna, né? Em pecado, em desarmonia. Mas tá bom, se você não quiser ir até Adão, a gente poderia começar a ver essa ideia da dupla cidadania em Abraão. Em Abraão. Porque ele é convidado a sair da sua terra e da sua família, e ele se torna um peregrino em terra estrangeira. Sim. Que vai ser a terra dele. Mas esse processo do povo de Israel, do povo de Israel
de sair dali, de nunca pertencer exatamente ali e voltar. Quando a gente chega no exílio da Babilônia, de novo você tem o povo tendo que viver fora de Jerusalém, e aí vai aquela carta, famosa carta que Deus envia por meio de Jeremias, né? Plantem na cidade que vocês vão estar, se casem, estudem, sim, namorem, trabalhem, porque o bem da cidade vai ser o bem de vocês. Orem pelo bem da cidade, né? Imagina, eles estão, Deus está convidando o povo a orar por Babilônia, né? Por Babilônia. Então, esse tema de que nós não temos cidadania definitiva, ele é muito presente nas Sagradas Escrituras. Isso talvez aponta para isso que você está colocando como, assim, a cidadania que Deus está construindo nesse povo peregrino é a cidadania do povo de Deus, do reino de Deus, da cidadania celestial. Só que o contraponto disso, antes ainda de entrar nas questões, é que essa cidadania celestial ela precisa ser exercida na Babilônia, em Cosmópolis, onde estamos agora aqui nos estúdios da TV Viva Promessa, sim, em São Paulo, Madrid, Rio de Janeiro, Salvador, Breves, enfim. Em todo o contexto, né? Essa você tem essa lição, ela vai apresentar essa tensão. Cidadãos do reino de Deus, temos essa cidadania, até o verso 27. Exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Isso aponta, essa dupla cidadania não nos retira o fato de que a gente vive nas cidades, né? Paulo fala, exerça a cidadania de modo digno. É preciso ter um olhar para a cidade, essa cidade terrena, né? Sim, eu acho que a gente às vezes cai nos extremos, né? Isso. Então, ora a gente despreza a cidade e a gente se esquece dessa responsabilidade que você está colocando de viver como filho de Deus, de viver como cristão, no contexto onde Deus nos colocou, abençoando, né? Se a gente lembrar do que você acabou de citar aí de Abraão, né? O chamado de Abraão era justamente esse, né? Por onde ele passa, ele sai abençoando pessoas, ele sai abençoando vidas. A gente fala que essa bênção de Abraão, ela parece que ela é quase que personificada em José, né? Sim. Ali na frente, o José chega no Egito, é um outro lugar assim que oferece ameaças para a fé, e ele chega no Egito e ele vai abençoar quem está perto dele. Aonde José está e tem alguém perto dele, essa pessoa está sendo abençoada, inclusive o próprio faraó, né? Faraó passa a ser abençoado. Então, eu acho que esse é um extremo, Júnior. Às vezes a gente acaba se omitindo dessa responsabilidade, né? De abençoar a cidade, e a gente pensa apenas no futuro, né? Nas bênçãos que o reino de Deus tem para nós. O outro lado disso é a gente se esquecer de que tudo que a gente vive aqui, por melhor que pareça, não é tudo que nos resta. Tem algo mais. Então, é esse olhar para essa segunda perspectiva, né? Que é a perspectiva do reino dos céus. Então, enquanto eu estou vivendo aqui, eu vivo da melhor forma possível. Quando Paulo diz de maneira digna, como a gente estudou lá nas primeiras lições, é viver com responsabilidade, é viver com unidade, né? A nossa unidade, ela sinaliza muito para as pessoas, e às vezes tem que passar pelo sofrimento, como a gente estudou. Essa vida de maneira digna aqui, ela é fundamental, mas sem perder o olhar também naquilo que Deus tem preparado para a gente, nessa cidadania do reino dos céus, né? Essa cidadania de Deus. Muito bem. Eu acho que essa nossa conversa inicial aqui, você que está nos acompanhando, ela é um pano de fundo importante, ela é um chão, né,
importante para a gente pisar ao longo das questões, né? Sim. Porque eu acho que você tocou assim no ponto-chave ao pensar a dupla cidadania. Nós temos que ter preocupação com os extremos, né? Talvez qualquer extremo, ele se afasta da sabedoria bíblica, se afasta do Evangelho e da proposta do Evangelho para as cidades, né? Porque qualquer um dos extremos, ele é prejudicial. E eu acho que nas 4 questões a gente vai conseguir desenvolver isso aqui ao longo desse estudo. Vamos lá. Na primeira questão aqui, pastor, nós temos a questão dos moradores da cidade de Filipos, que valorizavam muito a questão da cidadania terrena, né? Por quais razões eles valorizavam a cidadania terrena? E aí, óbvio, que tem uma pergunta de cunho pessoal, né? Onde você vive, as pessoas valorizam a sua cidadania, né? Eu acho que vamos começar aqui por Filipos. Até já falei um pouco na introdução, né? É óbvio que essa valorização extrema é porque eles viviam numa cidade extremamente privilegiada, né? Sim, colonizada por romanos, né? Como diz aqui a introdução, acabou se tornando uma colônia de Roma. Em uma lição anterior, nós aprendemos que Filipos era como se fosse uma espécie de miniatura de Roma, né? Era praticamente uma cidade da Itália, a cidade de Filipos. E isso trazia muito orgulho, né, para as pessoas daquela cidade, né, naquele contexto todo. Então, você falou de estrutura, né? Toda a estrutura, os padrões de vida estavam acomodados, né, da maneira romana, né, da forma de pensar, da forma de agir, aquilo que a gente chama de cosmovisão, né, maneira de ver o mundo, de enxergar o mundo, era dessa forma. Então, eles valorizavam muito isso. Eu acho que a fala de Paulo, ela não é uma depreciação a essa valorização, né? Ela é um alerta, né? Ela chama atenção para uma outra perspectiva, mas como a gente está pensando aqui em não cair nos extremos, é interessante pensar, né, que aquelas pessoas, elas valorizavam o contexto onde elas moravam. Acho que assim como a gente, né, onde nós moramos, a cidade que nós vivemos, o estado que nós vivemos, né, com todas as suas peculiaridades, com todo o nosso jeito de ser em cada região do Brasil, por exemplo, ou se a gente pensar de país para país, eu acho que de maneira geral a gente valoriza isso, né? Nós gostamos do jeito que nós somos, né? Nós valorizamos a nossa história. E ainda assim a gente também vê nessa globalização do mundo que a gente vive hoje, também uma busca, né, por novas cidadanias. O que eu penso que não é uma desvalorização da cidadania original, né? Mas é uma maneira de ter um acesso livre, né, para todos os lugares do mundo hoje. Exatamente. Do ponto de vista contemporâneo, a gente vê muita gente, né? Sim. Aqueles que podem, né? Sim. Buscando uma cidadania de um avô, de um bisavô, geralmente europeu, né? Sim. Português, italiano, espanhol. Parece, por exemplo, eu estava vendo um dia desse, minha esposa é italiana, né? Ou pelo menos descendente dele, né? Não tem a cidadania, mas muitos dos primos dela já têm a cidadania, eles estão esperando sair. Mas parece que o passaporte italiano é o segundo melhor passaporte do mundo, no sentido assim, da quantidade de países que você entra com o passaporte italiano. Da acessibilidade, né? Sem visto, né? Sim. Sem visto, somente com o passaporte italiano. Então, existe, parece, hoje, uma forte valorização da dupla cidadania, né? Da busca de uma segunda cidadania que lhe garanta um maior acesso num mundo tão globalizado como a gente está, né? Sim. Ela é uma coisa muito presente hoje. Agora é óbvio também, né, Júnior? Eu acho que, pensando no extremo, né? Infelizmente, muita gente acaba imaginando que tudo que ela tem está aqui. Então, toda a garantia dela, toda a segurança dela está nisso.
muita gente deposita a sua segurança nessa cidadania ou original, ou nessa possibilidade de uma segunda cidadania, como se fosse a solução de todos os seus problemas, como se fosse a fonte da sua felicidade. Então, eu acho que a lição vai mostrar para a gente isso, né? Que na verdade não é isso. A nossa segurança não está aqui, né? A nossa cidadania, ela tem uma dupla perspectiva. Então, a nossa felicidade não está apenas aqui, né? Nas coisas que nós fazemos. O próprio Paulo vai falar em outra carta que se a gente esperar apenas nessa vida, né? Somos os mais infelizes. Somos as pessoas mais infelizes de todos os homens. A gente não está olhando apenas para o aqui e agora. Sim, parece que Paulo faz esse apontamento, né? Não confie na cidadania romana, né? Não adianta, a nossa cidadania é outra, né? Ele faz fugir desse extremo também de confiar na cidade, nas coisas, né? Sim. O texto vai continuar aqui, Filipenses 3, 17 a 19, falar sobre o desafio que Paulo apresenta aos cidadãos da pátria celestial. Isto é, a questão da imitação diligente de cristãos maduros. A cidadania celestial, a cidadania do reino de Deus, ela é adquirida a partir do discipulado, né? Talvez por isso Paulo faça esse apontamento aqui. Como é que você enxerga essa questão dessa imitação a partir de Filipenses 3, 17 a 19? O apóstolo Paulo, ele nos desafia aqui em dois sentidos, né? Primeiro, em imitar o seu próprio exemplo, e na sequência ele também vai falar sobre observar aqueles que vivem de acordo com o padrão que foi apresentado aos cristãos que estão lá em Filipos. Paulo está falando de referências. Nós temos boas referências, ele está dizendo. Vocês têm boas referências. Então, olhem para essas boas referências. Imitem a forma de viver dessas pessoas. Observem como elas vivem. E aí vocês poderão, dessa forma, exercitar esse modo de viver, né, nessa perspectiva de uma dupla cidadania. Então, Paulo está se apresentando para os filipenses como o paradigma, né? E ele não faz isso, como diz a lição, de maneira arrogante, né? Ele não está se achando aqui mais do que deveria, né? Ele faz isso com muita propriedade. Ele não faz isso, como diz a lição, com alguém que não tem erros, né? Que não tem falhas, mas como alguém que, como disse no começo do capítulo 3, na lição passada, está se esforçando para chegar no alvo. Sim. É isso que ele fala, eu estou prosseguindo. Então, a lição passada a gente falou sobre isso, né? Sobre não se acomodar, né, Júnior? Não viver de maneira acomodada. Ele está desafiando a gente pensar assim, o cristão que vive aqui e agora, né? Mas com a perspectiva do lar, com a perspectiva do reino dos céus, do reino de Deus, esse cristão está sempre progredindo. Ele não para, né? Ele não se acomoda. Ele está sempre avançando. Paulo vai trazer a ideia aqui de maturidade. A gente precisa pensar nisso, né? O quanto a nossa vida no dia a dia, o quanto o nosso viver diário, ele demonstra essa maturidade cristã que a gente alcança ao longo dos anos, né, de vida com Jesus. E aí ele fala assim, ó, e eu não sou o único, tem mais gente vivendo da mesma forma que eu. Então, olhem para essas pessoas. Então, se a gente pensar, toda igreja local, nós temos muitas pessoas que nos são boa referência, gente que nos influencia positivamente. Se a gente pudesse listar, né, cada igreja local, a gente poderia listar aqui várias pessoas, irmãos e irmãs, pessoas mais maduras na fé, talvez gente um pouco mais velha do que nós, inclusive, que nos ajudam, que quando a gente olha para essas pessoas, a gente consegue perceber nessas pessoas que vivem como cidadãos, não apenas da terra, mas como cidadãos também dos céus. Gente que se comporta, né, tem um estilo de vida, Sim. não apenas que se acomoda, né, aos padrões de Filipos,
que é uma colônia romana, mas que se acomoda também aos padrões do Evangelho, Sim. aos padrões ditados por Jesus Cristo para nós. O que eu acho interessante desse texto, você até voltou nele um pouco, né? No verso 15, né? É aqui que ele vai falar da maturidade, né? Sim. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Óbvio, a gente vem estudando ao longo da lição, a gente não vai voltar mais para trás, né? Mas ele está apontando para tudo que ele vem dissertando aí, afirmando. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Porque só sejam meus imitadores, como nós conhecemos outros textos de Paulo, os irmãos que estão nos assistindo também conhecem, né? Em outro lugar ele vai dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aqui não está dito, mas está subentendido, porque é uma maturidade que tem tanto responsabilidade quanto humildade, né, diante de Deus. Porque a gente está diante de uma solicitação assim, olha, olhem e mirem, encontrem esses referenciais nas pessoas maduras e imitem e sigam esse exemplo. Aí eu estou reforçando aqui para voltar aqui. Essas pessoas maduras, elas não são arrogantes e tentando fazer com que todas as pessoas sejam iguais a elas do dia para a noite. Pessoas maduras compreendem o processo de fé dos irmãos que estão ali na comunidade. Porque ele está dizendo assim, ó, se discorda em algum ponto, confio que Deus esclarecerá para vocês. Vamos continuar prosseguindo. Não se fala de uma comunidade perfeita, mas se fala de uma comunidade onde a cidadania é do reino de Deus, em que você vai deixando as coisas que precisam ser deixadas e vai mirando no alvo que precisa ser mirado, que é Cristo Jesus. Sim. Eu acho que essa maturidade cristã passa por esse aspecto, né? Essa compreensão de que já falamos isso em outras lições, numa comunidade cristã, você tem pessoas em diferentes níveis espirituais e o maduro não é o julgador que destrói aqueles que estão aqui. É aquele que vai ajudar essas pessoas a amadurecer na fé, com paciência, com amor, falando a verdade em amor, mas com responsabilidade também, ajudando a ser esse referencial. Sim, legal, muito legal essa visão. E eu penso que, pelo menos na minha maneira de entender esse texto, né, a própria expressão que ele usa aqui, né, que é observem. Então, olhe para a vida desse pessoal. É muito isso que está dizendo, né? É dizer assim, ó, como eles vivem, como é a maneira que ele trata a esposa, como que é a maneira que ela trata o marido, isso. Como que eles tratam os filhos, ele é um bom patrão, ele é um bom empregado, né? Como é a vida dele na igreja, né? Como ele é como líder. Então, essa observação da vida comum, né, do outro tem muito a ensinar para a gente. Uhum. E aí eu penso assim, na nossa denominação, graças a Deus, nós temos muitas referências positivas, muitas, nas nossas igrejas locais. Se a gente olhar para as nossas igrejas locais, quantas pessoas, né, quantos irmãos e irmãs que estão ali na igreja há 5, 10, 20, 40 anos, né, servindo ao Senhor, que a gente olha e fala, puxa vida, né? Graças a Deus pela vida desse irmão, sim, da família dele, a maneira como ele se conduz. É alguém que eu acho que entendeu de fato que vive aqui, faz tudo aqui, mas que a cabeça dele não está aqui, né? A cabeça está nos céus, no reino de Deus. Sim. Bom, vamos para a terceira questão. Ele vai focar aqui o autor no verso 20. Verso 20 diz assim, nossa cidadania, no entanto, vem do céu e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que Paulo quis dizer quando afirma que a nossa cidadania está nos céus? Então já falamos um pouco dessa ideia da cidadania como fazer parte do reino de Deus, né? Mas ao mesmo tempo parece que, você até já usou essa expressão, né? O aqui e agora
e o lá então, o ainda não, né? Já e o ainda não. E o ainda não. Ajuda aí os nossos irmãos, nossos amigos que estão nos assistindo a entender essa cidadania celestial. Eu vou lembrar que a palavra que a lição nos ensina, a palavra que aparece aqui no versículo 20, quando Paulo fala dessa cidadania, é politeuma, que segundo a lição só aparece aqui em todo o Novo Testamento. E a gente também poderia traduzir essa palavra por pátria. O que Paulo está dizendo, acho que a gente já está comentando isso aqui ao longo, né, desse tema. Paulo está dizendo que a nossa pátria não é apenas a brasileira. Nós somos brasileiros, mas nós não somos só brasileiros. O dia em que nós recebemos Jesus em nosso coração, o dia em que Jesus ele nasceu dentro de cada um de nós, né, nos nossos corações, nós nos tornamos cidadãos de uma outra pátria, de um outro lugar, de um outro reino. Nós recebemos essa nova cidadania nesse dia em que aceitamos Jesus Cristo. E receber essa nova cidadania implica, então, em viver também de acordo com os valores, de acordo com os princípios desta nova cidadania. Se nós temos uma responsabilidade aqui enquanto cidadãos, a gente precisa cumprir as nossas funções, né, como cidadãos aqui. Como cidadãos também dos céus, dessa nova pátria, a gente também precisa cumprir essa nova cidadania. Então, percebe que não é apenas um privilégio, né? Agora eu sou cidadão dos céus. Não, eu não sou só cidadão dos céus. Eu sou cidadão dessa terra aqui, mas ao mesmo tempo eu também recebo uma nova cidadania. Eu sou cidadão também do governo que Cristo já começou a estabelecer e que um dia estabelecerá em plenitude. Então, eu vivo a minha vida de acordo com esses valores, o que eu falo, o que eu faço, né? A maneira como eu negocio, a maneira como eu me relaciono com as pessoas, a maneira como eu vivo na minha família. Tudo isso tem a ver não apenas como a maneira que a sociedade agora, dessa pátria aqui terrena, me ensina, mas tem a ver também com aquilo que Deus me ensina na sua palavra como valores eternos. Você está falando dessa cidadania, né? É óbvio que ele está fazendo esse contraponto com quem não vive por essa cidadania, né? Antes da gente avançar para a questão 4, quando a gente falava dessa imitação, né? Entre imitar a Paulo e outros cristãos que deveriam ser exemplo e falar da cidadania, no meio aqui tem aquilo que Paulo vai chamar de inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. Eu acho interessante a forma como a lição apresenta dois aspectos aqui, de gente que conhece, aparentemente parece que esse texto, ele cabe aqui no contexto de Filipenses 3, provavelmente para dois grupos. O grupo talvez até alguns cristãos com uma tendência judaizante, porque está lá no começo do capítulo, né? Paulo até vai falar que ele é da tribo de Benjamim, vai dar todo o seu currículo para dizer que ele acaba deixando isso por Cristo Jesus, pela cruz de Cristo, né? E aí ele chega aqui para falar dessa necessidade de imitarmos os exemplos dele e de outros cristãos, e ele vai dizer, porque tem gente que tem uma conduta que na verdade é inimigo da cruz de Cristo. A lição vai dizer que o inimigo da cruz de Cristo é aquele que confia em si mesmo. Isso. E não no sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Gente que bate no peito, né? Gente que não precisa da cruz. Isso cabe tanto para pessoas que às vezes estão dentro de igrejas e que desprezam a graça que vem da cruz, né? Desprezam que o mérito é de Cristo Jesus, como de pessoas que também vivem nas cidades por meio da
da ganância, da sensualidade, de tantos outros aspectos corruptos da cidade, que se afastaram da possibilidade de se abrir para se dobrar diante da cruz de Cristo. E aí Paulo ele vai dizer que essas pessoas, o Deus deles é o seu próprio apetite, né? A lição também vai mostrar para a gente que esse, em algumas traduções, estômago, poderia ser traduzido também por umbigo, né? São pessoas, eu acho que quando você junta inimigos da cruz de Cristo com o Deus deles é o próprio estômago, o próprio apetite ou o próprio umbigo, são pessoas extremamente, a preocupação toda é para si mesmo, né? Existe uma necessidade de autossatisfação, uma necessidade de que tudo gira em torno dela. Essas pessoas não são cidadãs do reino, né? Eles não têm a cidadania celeste, porque eles continuam, a vida gira em torno deles e não em torno de Cristo Jesus. Sim, e essa vida parece que ela não representa a proposta do Evangelho, no sentido da esperança, que a gente vai ver aqui na sequência, né? A esperança que é dada para nós. A lição diz que é uma vida subcristã, como se ela não representasse o todo, né? Que o Evangelho mostra para nós. E eu penso que pessoas que vivem dessa forma, que você está citando, são pessoas extremamente imediatistas, né? Alguém cunhou uma expressão, que você vai se lembrar, talvez, que a gente vive numa sociedade agorista, né? No sentido de pensar no agora, Sim. De viver o agora, né? Então, essas pessoas são pessoas assim, que pensam apenas no agora. Elas querem desfrutar de todos os benefícios, né, dessa vida. Elas fazem o que for preciso, né, passam por cima de quem for, negociam princípios e valores para poder viver o hoje, o aqui e agora. Para essas pessoas não tem amanhã, né? A gente talvez já ouviu bastante essa expressão de que a gente precisa viver como se não houvesse amanhã. E a Bíblia, ela mostra para a gente justamente o contrário, né? Viva pensando no amanhã. O que a gente tem aqui não é tudo. Às vezes eu penso assim, que a gente corre o risco, Júnior, de viver uma vida sem levar em consideração a eternidade, sem levar em consideração essa vida proposta aqui pela lição para nós, né? Sem ter esperança da vida eterna. Então tem muita gente que vive como se a vida eterna não fosse real, como se ela não existisse. Nesse sentido, são inimigas da cruz, porque elas desprezam aquilo que Cristo conquistou por nós. Sim. Na cruz. Não apenas a vitória sobre o presente, né, e sobre o passado, mas também uma garantia de futuro, né, uma garantia de que um dia as coisas serão assim definitivamente melhores do que são agora. Sim, eu estava, enquanto você falava, eu lembrei esse final de semana ouvindo uma pregação de um pastor nosso, e ele pregou em 2 Coríntios 4, alguns versos. Aqui Paulo não cita a ideia de cidadania, mas você vê um cidadão aqui que não é agorista, que não pensa só no agora. Ele vai dizer assim, Paulo: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Paulo, ele está diante de uma cidadania que traz muitos desafios e perigos. Perseguição, sofrimento, ele vai citando aqui, né? Perplexidade, às vezes alguns tombos que a vida apresenta para a gente. Só que Paulo, por ser um cidadão celestial, ele consegue dizer assim: esse sofrimento me identifica com o sofrimento de Jesus, para que na minha vida se manifeste a vida de Jesus. Ele consegue relacionar, viver
fazer missão nas cidades, né? Que é o que Paulo vive. Paulo é um missionário urbano, né? Ele faz missão nas cidades, ele entra nas cidades, ele prega, ele conversa com as pessoas, ele se relaciona com as pessoas. Nesse processo ele sofre. Outros textos vão dizer que ele sofre pressões externas e internas, dos de dentro e dos de fora. Só que tudo isso, Paulo, ele olha na perspectiva da cidadania celestial, né? Ele fala assim, eu estou participando dos sofrimentos de Cristo, porque da mesma forma, se eu participo dos sofrimentos, eu participo também da vida. Esse é um cidadão que não está preso ao agora, né? Ele não é prisioneiro da circunstância. É o que Paulo está tentando lembrar os irmãos aqui de Filipos, né? Para alguns, talvez possa ser que a vida parecesse boa, ainda que ela esteja boa, né? Legal. Por mais que ela esteja boa, ela não é tudo que nos resta. Isso. Para outros, possa ser que a vida de escravidão, daquele contexto todo, de sofrimento, possa ser também que essa vida, ela está terrível e que esse sofrimento não vai passar mais. Então, para ambos, né, Paulo está dizendo, gente, isso aqui não é tudo. A nossa cidadania não é apenas essa. Nós vivemos aqui, mas nós temos uma perspectiva muito mais maravilhosa, que é celestial. Muito bem, então a gente chega a essa perspectiva aí. Vamos lá. A última pergunta da nossa lição é o verso 21, né, de Filipenses 3. Descreva como será a transformação dos fiéis no retorno triunfal de Cristo. Que grande esperança temos à luz desse texto. Agora, definitivamente, então, vamos falar desse amanhã, desse dia que vai chegar. Sim. O texto é o 3:21, né? 21. Me permita ler o 20 também, que a gente estava falando já sobre ele, né? A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Paulo descreve então aqui para esses irmãos o quanto vale a pena esperar por essa cidadania que é dos céus, por essa cidadania que é celestial. Ele nos desafia a esperar, né, como diz aqui o próprio texto, de onde nós esperamos, e esperar, essa expectativa não é passiva, né, mas é uma expectativa ansiosa, né, é alguém que está pensando, né, quando é que vai chegar, né, quando é que isso aqui vai ser diferente, né, quando é que seremos transformados de fato, quando é que a nossa vida de verdade vai mudar. E na sequência, Paulo descreve então como o nosso corpo, frágil como ele é, né, marcado por fragilidade. A gente está passando de um período na nossa história onde nós vivemos muito bem isso, né, literalmente, percebemos o quanto a nossa vida é breve, o quanto a nossa vida é frágil, o quanto a nossa vida ela é limitada. E Paulo diz então que quando chegar esse dia glorioso, esse corpo humano, ele vai ser transformado e passará a ser como o próprio corpo de Jesus Cristo, um corpo ressurreto e transformado, glorificado. Por isso, Paulo diz, a nossa esperança não está apenas aqui. A nossa preocupação não deve se reduzir apenas ao que está acontecendo, né? Aqui e agora, a nossa vida aqui e agora. E aí eu repito, Júnior, por mais que a gente viva num mundo, se a gente olhar para a nossa sociedade hoje, ela tem inúmeras misérias, tem inúmeras dificuldades, né? Mas também tem inúmeros privilégios. Uhum. Então a gente tem tecnologia à mão, a gente tem, de uma maneira geral, uma vida talvez melhor do que os meus pais tiveram. Sim. Só que tudo isso não deve me enganar, né? Me iludir a ponto de eu achar, não, é só isso. O que Deus está preparando para a gente é isso aqui, Ele já deu para nós. Paulo está dizendo,
nós temos muito mais que esperar. E aí eu acho que para tentar demonstrar isso, ele usa esse exemplo do corpo, né? Olha só para o nosso corpo, frágil como ele é, isso será transformado pelo poder de Deus. Passaremos por uma transformação radical em todos os aspectos. E Paulo usa o exemplo do corpo para demonstrar esse poder transformador de Deus. Essa esperança na ressurreição é muito forte, né? Nos primeiros cristãos, na pregação de Pedro, de Paulo. Paulo, então, sempre que ele chega nesse ponto, ele vai relacionar com a ideia do corpo glorioso, né? O corpo semelhante ao corpo de Jesus, porque essa não é uma fé infundada, né? É uma fé baseada naquilo que já aconteceu com Cristo Jesus, né? Essa esperança da ressurreição é a esperança cristã mais sublime, eu acho. Eu penso que é a mais sublime esperança que o cristianismo tem e que ele oferece para as pessoas ao pregarmos o Evangelho, né? O Evangelho é a boa notícia de que Deus decidiu amar um mundo perdido e afastado. Deus decidiu buscar e salvar o perdido e oferecer de novo. Na verdade, esse de novo não é porque Adão talvez tinha essa condição, porque nós não seremos semelhantes a Adão, né? Nós seremos melhores ainda, né? Semelhantes a Cristo Jesus, né? Essa esperança cristã é algo muito marcante que a gente carrega, né? A esperança da ressurreição. Sim, graças a Deus, né? O cristianismo, ele está baseado nisso. Ele se baseia na ressurreição de Cristo, porque se você tira a ressurreição de Cristo, Cristo é apenas mais um bom homem, né, que morreu. No mesmo texto lá que você citou, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. É vã a nossa fé. Então, tira a ressurreição de Cristo, tira toda a base, a fundamentação do cristianismo. E e aí se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Sim. Então, a esperança do cristianismo é justamente essa. Quando essa vida chegar ao fim dela, quando ela acabar, com todos os prazeres e desprazeres que ela nos dá, Deus tem uma vida eterna, garantida para todos aqueles que são seus filhos, que são seus servos. Muito legal. Bom, irmãos, amigos, estamos chegando ao final de mais um estudo dessa lição. Queria agradecer, pastor Alex, pelo tempo aqui dispensado com a gente. Nós temos aqui na aplicação do texto, antes de devolver a palavra final para você, Alex, para uma última palavra para os nossos amigos aí que estão assistindo a gente, também para você orar, duas aplicações finais aqui. Para não perder de vista o céu, aproxime-se das pessoas certas, né? Naquela linha de não cairmos nos extremos, né? Essa aplicação não está dizendo que andar do lado de pessoas certas garante salvação, né? A salvação ela sempre está em Jesus, né? Sim. Mas o que eu entendo que essa aplicação está fazendo aqui é a ideia assim, cidadãos dos céus miram em boas referências. Independente do ponto de maturidade em que eu estou sempre mirando uma boa referência, eu estou avançando. E essas pessoas maduras estão ajudando outras pessoas a avançarem. Se mirarmos nas pessoas certas, essas pessoas vão nos jogar para frente, vão nos ajudar, não vão nos derrubar, não vão nos destruir, vão nos ajudar. Nesse processo do discipulado cristão, nós devemos mirar as pessoas certas. Sim. Esse é um aspecto. Se você me permite, usando uma linguagem da rede social, né? Todos nós somos seguidores de alguém. Todos nós, ou de alguém, né? Todos nós. Parece que ele está dizendo assim, escolha pessoas boas para você seguir. Escolha pessoas para você seguir que tenha de fato valores, uma perspectiva cristã baseada no Evangelho. Essas pessoas vão te ajudar na caminhada. Então, siga pessoas boas, né? É o que ele está tentando mostrar aqui para a gente. E na segunda aplicação, o inverso, né? Para não perder o céu de vista, afaste-se das pessoas erradas. Também, se a gente for para os extremos, a gente vai entender errado essa aplicação aqui, né? Porque ao exercer de modo digno do Evangelho a nossa cidadania, nós precisamos
nos aproximar de pessoas que precisam da luz do Evangelho. Não parece ser disso que o texto está falando, que a aplicação está pedindo. Cidadãos dos céus não miram as suas vidas, não tornam seus referenciais pessoas que têm como Deus o próprio umbigo. Pessoas que têm um evangelho que rejeita a cruz, o sofrimento e a ressurreição, que rejeitam a dependência de Cristo Jesus, são pessoas dignas de serem rejeitadas, no sentido de serem aquelas pessoas que nós miramos, imitamos. Cidadãos dos céus, até que Cristo volte, precisa continuar orando pelas cidades, impactando positivamente as cidades, servindo as pessoas da cidade, anunciando o Evangelho para essas pessoas. Porque quando a gente perde isso de vista, a gente entende errado essa aplicação aqui, como se a gente, como cidadão dos céus, vai para o extremo de completo afastamento de qualquer pessoa que não é cidadão do céu. Eu acho que o sentido não é da convivência, né? Não é deixar de conviver, não é deixar de viver ao lado dessas pessoas. A gente trabalha com pessoas que não são cristãs, não têm a mesma fé que a gente estuda com pessoas assim, os nossos vizinhos. Moramos, né? próximos. Nós moramos, às vezes dentro de casa tem alguém assim. Exatamente. Os nossos familiares. Então, não é deixar de conviver com essas pessoas, não é afastamento nesse sentido, né? Isso. Se isolando, falando, não, agora eu vou viver só com quem tem a mesma fé que eu tenho. Não é nesse sentido, mas é nesse sentido de não seguir como modelo de vida, né? Como mestre, como professor. Eu vou ter como modelo de vida pessoas que são influência positiva, né, para a minha vida. Muito bem, é isso aí. Irmãos, irmãs, amigos aí que estão acompanhando a gente, foi muito bom ter vocês em mais esse estudo da lição. Semana que vem a gente volta para a 12ª lição, estamos chegando ao final. Logo, logo a gente começa a falar da nova série de lições que vai chegar aí para a gente começar um novo tempo de estudo. Mas ainda estamos nas cartas aos Filipenses e agradecemos todos vocês que estão com a gente. Compartilhe esse link aí com outras pessoas que podem ser edificadas através desse estudo, mesmo que não assistiu agora no ao vivo, mas pode assistir num outro momento, participando aí do estudo da lição de número 11, Dupla Cidadania. Alex, obrigado da sua presença, do seu auxílio aqui, tenho certeza que foi muito edificante para quem está em casa aí acompanhando a gente. Suas palavras finais e, por favor, ore pela gente para encerrar esse estudo. Tá bom, obrigado, Júnior. Eu que agradeço pela oportunidade, mais uma vez. Deus abençoe você, que você possa viver a sua vida nessa dupla perspectiva, aproveitando todas as bênçãos de viver onde você vive, na cidade, no estado, no país onde você está, mas sempre com a cabeça lá na perspectiva futura do reino de Deus, do reino dos céus, que está sendo preparado para cada um de nós. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade desse estudo. A gente te agradecemos pelos privilégios que o Senhor nos concede de viver na cidade, no lugar onde nós vivemos, de poder desfrutar, Senhor, de todas as bênçãos desses lugares, os benefícios que são nos dados, meu Deus, aonde nós vivemos, as responsabilidades que nós também devemos desempenhar, mas ao mesmo tempo a gente também sabe dos riscos, dos desafios de viver nesses lugares. Por isso, nunca deixa a gente perder a perspectiva de que o Senhor, meu Deus, nos fez também cidadãos do reino dos céus, do reino de Deus. Que possamos pensar dessa forma, que possamos ter isso em nosso coração e que possamos viver, como diz aqui o texto bíblico, esperando ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dará uma nova vida, nos dará um novo corpo semelhante ao seu, Senhor. É a nossa esperança e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Até semana que vem a gente volta para mais um estudo da lição bíblica. Deus abençoe sua vida.